Prazer que estamos aqui mais uma vez nesse dia para juntos falarmos da palavra de Deus. Estou aqui com meu irmão Flávio e hoje nós temos, Flávio, um tema que tem queimado no meu coração desde quando você indicou esse tema. O maior dos dons, o maior de todos os dons. Então, hoje eu te convido agora aí, você que já está ouvindo esse podcast, te convido a chamar outras pessoas, manda para os seus amigos, para que eles possam estar ouvindo tudo o que nós vamos falar aqui sobre esse tema tão grandioso que é o amor. Não é, Flávio? Isso eu também queria, né, Wesley? Saudar todos que estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe seu dia de trabalho, sua família hoje. Te dê um dia abençoado. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui junto conosco nesse bate-papo aqui de quarta-feira de manhã no Búzios Podcast. E como o Wesley falou, esse tema é um tema que me preocupa muito. Por que me preocupa? Porque em detrimento de outras coisas, de outros dons, nós esquecemos muito do Supremo, né? A gente já começando a falar, a gente vê que 1 Coríntios 13, o subtítulo do capítulo já diz o amor, o dom supremo. Então, às vezes as pessoas procuram tantas outras coisas e esquecem do principal, né? Desse elo de ligação com Cristo, desse elo de ligação com o cristianismo, que é a base de todo o cristianismo, que é o amor. E a preocupação é essa, e por isso a gente queria muito falar disso. E a gente espera que o Espírito Santo, né, e vai, com certeza já está nos guiando nesse tema para que a gente possa discutir, debater, esclarecer sobre esse assunto tão importante. Interessante, Flávio, que falar sobre o amor, falar sobre esse dom, é um ponto nefrálgico, delicado do cristianismo. Falar sobre um dom que é meio que um mandamento, né? Deus nos ensina a amar em diversos textos que nós vamos expor aqui hoje para você. E a partir desses textos que nós vamos aqui trazer, que muitos conhecem, mas a questão toda é a prática de como deve ser a sequência, né, a seguir esse dom, da forma com que a Bíblia nos ensina a praticá-lo. Porque uma vez que eu falo que amo alguém, que quero o bem para alguém, que desejo que o mundo seja cheio de amor, isso é fato, todo mundo verbaliza isso. Outra coisa é a prática desse mesmo. Será que nós estamos praticando aquilo que nós pregamos? Será que o amor é da mesma forma intenso na nossa fala e na nossa prática? Vamos entrar nesses textos para tentar decifrar algo que está muito claro, já está muito exposto, mas ainda assim, com toda essa clareza, com toda a não dificuldade de entender o amor que a Bíblia nos ensina, o homem, eu, você, todos nós, insistimos em não praticá-lo da forma correta. Essa pergunta que você fez é uma boa pergunta retórica, que é para a gente pensar nisso. Sim. Né? Todos nós, juntos hoje, pensar com seriedade nessa prática do amor. Eu separei um texto, obviamente eu vou ler esse texto aqui e outros textos que a gente separou, e através desses textos a gente pretende discorrer um pouco a respeito do que a gente já iniciou aqui. Então, 1 Coríntios 13, né, diz assim, o amor dom supremo é o subtítulo, está dizendo assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu não tenha tamanha fé, ou que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bom, Wesley, essa é uma carta de Paulo escrevendo aos Coríntios ali, e ele fala sobre o amor como dom supremo. E eu começo aqui, né, a achar interessante o discorrer dessa carta, no capítulo 13, dessa primeira carta aos Coríntios, desse tópico que Paulo fala a respeito do amor, né, como a gente falou no início, preocupante. Porque ele começa abrindo, ele começa abrindo o capítulo falando: eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, ou seja, mais excelente que os outros. No verso 2 ele fala assim, no 1 ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Ou seja, as línguas nativas, as línguas maternas, e ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. O bronze que soa, esse verso, na época de Paulo não tinha espelhos. Então, para se ver, para reproduzir a sua própria imagem, você olhava para o bronze, né? Mas o bronze, né, uma peça de bronze, não conseguia ver a sua imagem, né? A gente não conseguia ver a nossa própria imagem, dizendo assim, melhor dizendo, com nitidez, né? Porque o bronze dava uma imagem um pouco turva. Então ele diz assim: se eu não tiver amor, eu sou como o bronze que sou, eu não consigo ter uma imagem nítida de mim mesmo. E como o símbolo que retine, que era um instrumento que tinha uma nota só, ou seja, um instrumento que fica tocando uma nota só, que um instrumento de uma nota só não tem harmonia, mas incomoda mais do que agrada. Então ele quer dizer o seguinte: olha, se eu não tiver amor, eu incomodo mais do que agrado. E seria como o bronze que soa e o símbolo que retine. Eu quero falar sobre isso de maneira rápida aqui, para que você possa prestar suas colaborações. Aí ele começa a entrar e falar de outros dons. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e aí ele coloca: se eu conhecesse todos os mistérios, que eu acho difícil, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então ele coloca o amor num patamar muito... Eu não vi ninguém com tamanha fé a ponto de transportar montes, até hoje, né? Mas ainda se tivesse, ele coloca a pessoa que tem amor num patamar maior. Ou melhor dizendo, a pessoa que não tem amor, não adianta fazer nada disso. E olha que seria uma visão grandiosa, ver alguém com fé pedir um monte para sair do lugar e ir para o outro. E ainda que eu distribua todos os meus bens, aí falando de caridade, para você que está ouvindo. A caridade, ele está falando que a caridade sem amor pode ser para nós humanos, pode valer a pena. Ela chega, mas para Deus não é nada. Ou seja, a caridade como princípio de outra coisa a não ser movida pelo amor, para Deus não é caridade, né? Ele fala: distribui meus bens aos pobres, que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada seria. Esse corpo para ser queimado, só para explicar a vocês, era... alguns povos tinham prática de punir na própria carne o seu pecado. Então eles se autoflagelavam, se queimavam, para poder se purificarem do pecado. Então Paulo falou assim: bom, não adianta eu me autopunir sem amor. Nem isso adianta. É um sacrifício tolo, né? De me autoflagelar, de me automachucar para apagar pecados ou erros da minha vida que eu cometo se eu não tiver nenhum amor. E aí ele diz
os benefícios do amor. Ele vem dizendo no versículo 4, 5, o amor é paciente, benigno, não arde ciúmes, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses. Eu acho interessantíssimo Paulo escrever que o amor não procura seus próprios interesses. O amor é um sentimento, né, tão nobre que ele não procura seus próprios interesses, ele só serve, né, ou melhor dizendo, o ápice do sentimento chamado amor é quando você usa como bem alheio, como forma de alcançar ao outro, né, de atingir ao outro, de benefício ao outro, né? É interessante e é interessante para todo mundo, amar-se a si mesmo, né? Se você não tiver amor próprio, é lógico que você não cuida de si próprio. Mas o maior benefício do amor é cuidar do outro. E isso fica claro aqui nesses versos. É interessante, porque já faz uma ligação no texto que eu acabei de abrir aqui. Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus vai dizer assim, ó, e disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Jesus, ali, através do evangelista Mateus, está mostrando qual é o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Fato. O homem precisa amar a Deus sobre todas as coisas e nós não vemos, às vezes, dificuldade nisso. O homem entende muito bem isso. O que o homem não entende é o versículo seguinte. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque, certa feita, Jesus disse, amar a Deus que você não vê é fácil. Quer dizer, amar a Deus que você não vê, acho que o versículo diz dessa maneira, né? Estou tentando lembrar. Se eu não me engano, assim, se você não ama o teu irmão, né, que você vê, está materializado diante de mim, como você vai amar a Deus? Né, Por isso que é bom estar do lado de teólogos que nos fazem lembrar. Então, assim, olha que interessante. Se você não ama o seu irmão que está do seu lado, que a Bíblia te ensina a amar, como é que você vai amar a Deus que está no céu, que é pregado para mim, que é pregado para você, que é Espírito que nós não vemos, que nós temos que ter a fé para ser o instrumento para nos fazer entender ou acreditar que Deus existe? Como nós vamos fazer isso? Então, assim, nós temos um primeiro mandamento que Jesus nos ensina aqui, resumindo os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse segundo, que é semelhante a este, que nos implica a também amar ao próximo, como a nós mesmos. É interessante que quando Jesus faz essa explicação, ele nos faz lembrar do quê? Do decálogo, dos 10 mandamentos, né, das 2 tábuas da lei. E quando você vê as 2 tábuas, quando você lê sobre as 2 tábuas da lei, você identifica logo que em um tinha 4 leis. A lei moral de Deus, na primeira parte, nós tínhamos ali 4 leis. E na segunda tábua nós tínhamos 6 leis. Não é isso, Flávio? Então o que acontece? Na primeira tábua nós tínhamos: não terás outro Deus além de mim, não farás ídolo algum, não tomarás o nome de Deus em vão, e lembra do dia do Senhor para santificá-lo. Então na primeira tábua nós temos os 4 versículos, né, conhecidíssimos, que estão atribuídos a um relacionamento entre eu e Deus. Sim. Em tudo isso aqui eu não posso fazer. Eu não posso ter outros deuses além de Deus. Eu não posso fazer ídolos. Eu não posso tomar o nome de Deus em vão. E eu não posso deixar de santificar o dia para o Senhor. Porém, quando a gente entra na segunda tábua, Flávio, a gente vê que é algo que traz relacionamento entre o homem com o seu semelhante, com o seu próximo. Porque você vai ver, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho do teu próximo e não cobiçarás. Então, Jesus está nos mostrando nesses 2 mandamentos, né, resumidos do mandamento
decálogo, os 10 mandamentos, que se eu cumprir esses dois, amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou cumprindo a primeira tábua da lei. Se eu estou cumprindo, amando ao meu próximo, eu estou cumprindo a segunda tábua da lei, que é direta a um relacionamento que tem que existir de amor entre eu e o meu próximo. Agora a pergunta é o seguinte, Fábio: quem é esse próximo? Ou melhor dizer, quem são esses nossos próximos que nós devemos amar? É interessante a tua pergunta. E também interessante a tua colocação a respeito das tábuas da lei, que vem relatando, né, o relacionamento de Deus com o homem e do homem com o homem. Então a gente vive, a gente, para ver plenamente, a gente tem que se relacionar não só entre nós, pares, mas o nosso relacionamento íntimo também com Deus, segundo aquilo que você já disse. Eu quero comentar, né, quero aproveitar aqui essa minha parte para comentar o que você falou no início a respeito do amor, de como, de falar do amor, né, porque é muito fácil verbalizar, foi isso que você falou no início, verbalizar o amor, mas viver, se eu entendi bem, é o que é o mais difícil. E eu vejo, praticar. O amor, assim, eu considero o amor como abstrato, é a única coisa que eu considero como abstrato concreto ao mesmo tempo, né? Porque abstrato porque você não vê, é um sentimento, não vê, não consegue pegar, mas concreto quando ele se materializa exatamente nessa sua forma mais sublime, de prática, né? De prática. E amar, né? E você já falou dos mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, também citou amar ao próximo. Como eu não consigo ter o relacionamento com alguém que eu converso, com alguém que eu vejo as dificuldades, com alguém que é um ser humano como a mim, e digo que eu amo a Deus se eu não amo esse ser humano. Todas essas coisas são interessantes e me levam a pensar na responsabilidade do amor, né? Porque o amor primeiro que você cita ele como mandamento, então já é um dever. Eu já praticamente entro no mundo devendo a alguém amor, né? Porque se é mandamento de Deus, eu já entro devendo. Então, quando eu olho, é interessante, quando eu olho para alguém no trânsito, ou parado no ponto do ônibus, ou praticando as diversas atividades, trabalhando na construção civil, eu tenho que olhar aquela pessoa, ser humano como a mim. É meio difícil de entender, talvez seja um pouco difícil de entender isso, e saber que o mesmo amor dispensado a mim, se eu me sinto amado por Deus, é o dispensado àquela pessoa, e eu devo amar aquela pessoa, mesmo não conhecendo, com o amor de irmão. E aí é bastante interessante, o Wesley, porque quando a gente fala, né, do amor como o maior de todos os dons, a gente para pensar, principalmente eu paro para pensar, que é isso que identifica aquele que diz que é cristão. Sim. Eu não consigo identificar você com uma Bíblia na mão, eu consigo até identificar que você tem fé em Deus, né? Você sentado num banco de igreja, eu consigo identificar que você é um cristão. Mas se você tirar a Bíblia, né, e não tiver no banco da igreja, vestido com um uniforme de trânsito, de guarda, ou de qualquer outro tipo de uniforme, na cozinha de um restaurante, como eu identifico você? Como eu sei que você é um cristão ou não? Será que pelas suas palavras, por outros dons qualquer, ou pelo amor? E a maneira, e o amor é identificado pela maneira que você trata, né, a maneira que você dispensa isso a outras pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre pensei. E é uma coisa muito séria, porque é uma coisa escassa, né? A gente vê que está em escassez hoje. Flávio, o que nós precisamos entender é que o amor, ele não é algo somente implícito, ele é explícito. Nós temos que demonstrar o amor com nossas ações. Se você convive numa sociedade
aonde você escolhe aquele a qual você quer agir com amor, você não entendeu o que é verdadeiramente o amor. Porque o amor que Deus nos apresenta é um amor, tanto o amor que Deus nos deu através do seu Filho, entregando o seu Filho para que morresse por nós. O amor que Jesus nos apresenta também é, de certa forma, um amor sacrificial, aonde eu tenho que ter isso com o meu próximo. O problema disso tudo, Flávio, é que quando me é exigido estar em uma circunstância aonde aquela pessoa que eu devo amar me ofende, me maltrata, faz algo contra mim, aí que você vai provar realmente se você entendeu o que é amor verdadeiramente. Porque é nessas horas que o amor realmente é visto pelas pessoas. Jesus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, o que seria amar ao meu inimigo? Seria chamar ele, vem para minha casa, fica do meu lado, fica aqui, eu quero você agora comigo. Não é isso. Não é você ter essa convivência íntima com ele. Mas independente do que ele fez com você, do que um parente ou um amigo fez com você, você, no fundo do seu coração, você não mantém mágoa, você não mantém rancor, mas você está disposto a perdoar e, se possível, até conviver. E não desejar a mesma coisa, né, Wesley? O problema todo é esse. E não desejar a mesma coisa, desejar um mal ou o mesmo mal. Mas não é isso, Wesley? E aí uma pergunta para você, não é isso? Eu acho que Jesus ensina todas as coisas na sua trajetória. Não é isso que ele ensinou, é exatamente isso que você está falando. Não é isso que ele ensinou quando ele foi traído, quando ele foi pendurado. Você lembra do episódio? Quando ele foi pendurado no madeiro, Sim. Ele foi fustigado. Bom, ele já estava pregado, condenado à morte. Ainda assim furaram com lança e quando ele pediu, tinha sede, deram vinagre. Mas um pouco mais para frente nesse discorrer dos versos, você vê que ele ora a Deus e diz assim, para que Deus não atribua a eles culpa alguma disso? Você vê isso? Com certeza. Flávio, eu vejo a crucificação de Jesus, todos os detalhes, como a maior pregação, o maior púlpito da história, aonde o pregador está ali preso. E naquele exato momento, aonde as pessoas que o ofenderam, aonde as pessoas que estão ali, quando ele lhe pede água, as pessoas lhe oferecem vinagre. As mesmas pessoas que fizeram isso com ele, ele está ali, no maior púlpito da história, falando, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Aonde é de se esperar e aonde muitas das vezes nós tomamos essas atitudes, que é de não perdoar, mas sim de agir com rancor. Jesus está ali perdoando a pessoas que estavam fazendo maus, crudelíssimos com ele. Estavam sendo cruéis com alguém que estava com um malfeitor da sua direita, um malfeitor na sua esquerda, um que não entendeu o que estava acontecendo ali. Esse homem é um inocente. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem é um inocente. Outro que está ali, não, se você é Deus realmente, como você diz, saia daí você e tire nós também. Mas Jesus ali estava nos provando o maior amor da história, aonde ele escolheu estar ali por nos amar. E escolheu estar ali e ao invés de ofender, que é o que se espera de qualquer pessoa hoje em dia, ele está ali oferecendo perdão e oportunidade de arrependimento. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, é Jesus na nossa vida. Ou seja, ele estava pleiteando a causa da humanidade, enquanto essa própria humanidade o fustigava, o traía, o afugentava, o maltratava, é isso? Exatamente, Flávio. É interessante que às vezes nós não entendemos muito bem, assim, a maioria das pessoas não entendem muito bem essa obra da crucificação de Jesus.
E se você tem essa dúvida, eu vou contar algo rapidamente aqui. Flávio, no século XIX, no início do século XIX, na Guerra dos Boxes, se não me falha a memória, na China, a perseguição era muito grande em questão do cristianismo. Você não podia andar com Bíblia, como há muitos lugares hoje que são assim. Você não podia andar com a Bíblia na mão, você não podia se declarar cristão. Certa família saindo de um culto oculto, né? Um culto reservado, aonde não poderia haver igrejas. Então, na casa de um fiel, saíram uma família, um pai, uma mãe e um filho. Esses três saíram e foram pegos na rua e identificados como cristãos. O que aqueles policiais fizeram naquela época? Eles pegaram, amarraram seus pais numa árvore e colocaram o seu filho na sua frente. E começaram a bater naquela criança, não sei a idade, mas começaram a castigar aquela criança na frente dos pais, dando uma condição para eles. A condição que se vocês negarem essa sua religião, esse seu Deus, esse seu Jesus, essa cruz que vocês pregam, eu liberto vocês e liberto o seu filho. Entretanto, eles não negaram. Eles falaram para o filho dele assim: filho, fica em paz, Deus é contigo. E então, eles mataram aquele menino, mas libertaram os pais para que pudessem sofrer, de certa forma, com aquela situação. E o que isso me mostra? Às vezes eu não entendo o sacrifício de Jesus. Posso dizer isso. Às vezes eu não entendo. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por todos. Qual é o significado disso? Aí é porque Deus amou o mundo e enviou Jesus para poder salvar o homem do pecado. E quando eu olho em situações assim, onde o homem escolhe não negar a Jesus, mesmo que perca algo que é o mais valioso da vida dele, ele ali realmente entendeu o que é amar a Deus. Porque é um amor sacrificial. Ali era o mais próximo que eles poderiam ter, digamos, do seu próximo. Era o seu familiar, era o seu filho, era alguém que em qualquer outra circunstância eles fariam o possível e o impossível para salvar. Mas ali naquela situação, aquele menino e aquela interpelação para poder colocar eles para negar o cristianismo, para poder negar a sua fé, eles falaram: não, eu vou manter a minha fé porque eu creio no Deus que me ama e que vai salvar o meu filho. Então eu aprendo na crucificação com isso, porque pessoas estão longe de entender o que é o ato de Jesus se sacrificar pela humanidade. Mas quando vê alguém, um exemplo de pessoas que são capazes, estão disponíveis a isso, porque entendem o que é o amor sacrificial, entendem o que é o arrependimento genuíno, aí sim a gente consegue ter um vislumbre muito longe do que foi o amor de Deus, mas que há dentro de nós, que nós podemos operar isso, nós podemos agir com isso. Se uma família pode agir com o seu filho, deixando ele morrer naquela situação, outro ser humano, eu, você, outras pessoas conseguem fazer isso. A questão é: eu quero fazer isso? A questão é: eu coloco Deus acima de todas as coisas e entendo que eu preciso amar o meu próximo dessa maneira? Esse é o X da questão. Essa é a grande interrogação que o ser humano precisa responder. Será que eu sou capaz de amar o meu irmão a ponto de sofrer várias circunstâncias difíceis por causa dele? Ou na primeira oportunidade eu chuto o balde, você que se vira para lá, a vida é sua, o problema é seu? Entrando nessa esteira que você está falando do amor sacrificial, do amor pelos irmãos, é bom a gente esclarecer uma coisa. A gente tem um conceito, nós aqui temos um conceito de amor. Né? É claro que você tem amor aos seus filhos, né? Amor à sua esposa, amor aos seus amigos, parentes e familiares, correto? Amor ao teu Deus, né? E a gente chama tudo isso de amor.
Tudo amor. E é bom a gente lembrar ou mesmo se informar a respeito disso, porque no grego, principalmente no grego antigo, né, onde foi escrito a maior parte do Novo Testamento, salvo algumas outras partes em aramaico, né, e em hebraico pouquíssimas, o amor no grego antigo é conceitual, é um amor conceitual. Porque a gente aqui fala que ama, acabou. Mas o amor no grego antigo é conceitual, dividido entre o amor ágape, que é o amor sacrificial que você falou, que é o tipo de amor altruísta, aonde você pleiteia uma causa alheia, que você dá a vida por ela, né, que é o amor que você falou. Sim. De Jesus, né? O amor é o tipo de amor altruísta, um amor sacrificial, um amor que se doa. O amor filos, né? Que é o amor fraternal, que é o amor entre irmãos, né? Que faz você, Wesley, me amar como se eu fosse um parente consanguíneo da sua família e eu vice-versa, e nós assim. E o eros, o amor eros, que muita gente dá a conotação, principalmente aqui, tem uma conotação pejorativa, o amor eros de relação íntima, né, mas na verdade o amor eros não é só o amor entre marido e mulher, entre homem e mulher, esse tipo de amor. A gente tem relatos que o significado disso no grego antigo também pode ser um amor maior que o filos, um amor maior de irmão. Isso vem de encontro àquela passagem que Jesus fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Repetidas vezes, 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E, na verdade, no grego ele usa as 3 palavras para saber se Pedro tinha esse amor completo, já prevendo que ele lá no futuro morreria. Tá? Os relatos que a gente tem é que Pedro morreu também crucificado, só que invertidamente, porque ele pediu. Né? Pediu, não tenho como ter a honra de morrer crucificado igual o meu mestre, então me crucifica de cabeça para baixo, né? Que dizem. Então, um pastor, será que é isso que a gente entende? Se Jesus fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas, e pede para que Pedro tenha um amor completo nessas 3 esteiras que o grego antigo fala, né? Parece que Jesus quer ver se ele é capaz de amar o povo de Deus, ou aquele a quem ele pleiteou a causa de sua própria vida, para cuidar, né? Ou vai passar a responsabilidade a Pedro de cuidar dessas ovelhas, mas para isso ele tem que ter um amor pelo menos parecido nesses âmbitos, parecido com o amor de Jesus, que pelas suas ovelhas, né, que pelo seu rebanho, pode fazer sacrifícios. Isso, Wesley, e eu quero dizer para os nossos ouvintes, é uma coisa para não só pastores, mas todos os cristãos pensarmos bem nesse tipo de amor que faz sacrifícios pelo povo que entra, pelo povo que você acolhe, pelo povo que você conduz, né? Esse amor de pastor pela ovelha, esse amor de irmão por irmão. Isso nos identifica, está provado aqui. A gente vai ver um verso a seguir, né? Eu vou deixar você falar e tudo, mas depois eu vou citar um verso para a gente provar que isso está escrito. Qual texto aí? Romanos 12. Romanos 12, tá aqui. Romanos 12, 10, já que você está na facilidade. É por causa da visão. Isso. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Só 11? Só 11. Olha que maravilha. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Fraternal é aquele amor que eu acabei de falar. Filos, o amor fraterno entre irmãos. Preferindo uns aos outros em honra. Ou seja, aquela ponta de superioridade que você tem dentro de você, ela morre porque eu prefiro você em honra. Eu te dou essa honra. Eu te julgo você superior. E nisso,
você também faz o mesmo, porque isso aí é para todos. E a gente vive numa perfeita humildade, conhecendo nossos limites, conhecendo que a gente pode aprender um com o outro. Isso é um princípio, tá? Isso é um princípio básico e é um princípio que expressa amor naquilo que nós falamos. Um amor que se concretiza, que se materializa nessas coisas. Então, vê que coisa interessante. Então, esse tipo de amor sacrificial que você falou, altruísta, que nós encontramos em Jesus, é o amor, né, parecido que ele esperou ver nos 12 discípulos. Eu posso dizer assim? Você concorda? Eu concordo, e no meu ponto de vista, que eu acho que é o que aconteceu exatamente no capítulo 21 de João, que você acabou de narrar. Quando Jesus faz aquelas 3 perguntas para o discípulo Pedro. Em primeiro lugar, Jesus está querendo relembrar ele das 3 vezes que ele o negara na crucificação. Quando Jesus foi preso e Pedro se levantou dentre os discípulos um pouco antes e disse assim: Senhor, todos podem te negar, mas eu irei até o fim contigo. Ele se colocou ali numa brecha e falou assim: eu sou capaz de morrer por ti. Ele está dizendo assim: eu tenho amor sacrificial. Só que aí a gente está falou no começo aqui sobre verbalizar isso. E verbalizar é uma coisa. Agora vamos trazer para a prática. O que aconteceu quando Jesus foi preso? Primeiro, como sanguíneo que era Pedro, foi lá e quis impedir. E Jesus falou: não, peraí, não é assim. Não é por aí. Se meu pai quisesse que eu não fosse preso, que isso não acontecesse, ele enviaria legiões de anjos para me salvar. Não é isso. Isso aqui tem propósito. Ele não entendeu o propósito. Porém, aí depois daquilo ali, nós vemos a narração de Pedro olhando Jesus de longe e sendo 3 vezes interpelado por pessoas, e ali ele, nas 3 vezes, fala: eu não conheço, eu não sei quem é, não sou eu. E na 3ª vez ele até bragueja, fica revoltado, e dizendo que não conhecia Jesus. O mesmo que ali verbalmente, na frente de Jesus, fala assim: eu vou contigo até o fim, eu tenho amor ágape. Chega ali, na hora da prática, ele não mostra que tinha esse amor. Então, quando Jesus está ali no João capítulo 21, a partir do verso 16, Jesus está falando com Jonas. Pergunta a ele, né, como o Flávio já disse aqui: Pedro, tu me amas? E ele pergunta com a conotação do verbo ágape, né? Sim. Falando para ele assim: Pedro, você está disposto a ir até o fim por mim? Você me ama realmente? Com amor sacrificial, você vai até o final? Olha os perigos que a gente está correndo, né? Olha os perigos que a gente corre. Você corre o perigo de perder a vida. Exatamente. Aí Pedro assim, ele responde com a outra conotação do verbo, que seria: não, Senhor, eu só te amo como um amigo, como um colega. Eu não estou disposto a chegar a esse ponto. E Pedro só esteve disposto só depois que ele entendeu que ele não tinha que se levantar e falar assim: Jesus, eu vou até o fim contigo. Não, ele entendeu que ele que ele dependia de Jesus para chegar a esse grau de excelência, de poder se entregar por Jesus, de poder dizer assim: eu vou até o fim pela causa deste cristianismo, por esse evangelho, eu vou até o final. Quando ele entendeu, e é até interessante que na 3ª vez que Jesus pergunta, Paulo, estou chamando de Paulo pela 2ª vez, eita, evangelista, Flávio, pela 3ª vez que Jesus pergunta para ele, ele faz a pergunta, só que Jesus muda a pergunta. Ao invés de Jesus perguntar se ele Petros, agapas-me, né? Ao invés de falar assim: Pedro, me amas com amor incondicional? Jesus fala: então você me ama com amor filhos, você me ama com amor de um colega. Então ele abaixa a cabeça e fica triste. Por quê? Sim, Senhor, é só assim que eu consigo te amar. Então ele se tornou dependente de Jesus, para que através daquela humilhação, não daquela exaltação dele, que outrora dizia assim: não, eu vou até o fim, eu morro pela causa. Não, quando ele entendeu que é se humilhando, que é entendendo dessa forma que ele estaria
sendo preparado para isso. Aí foi onde você falou que Jesus logo profetiza a forma que ele iria morrer, que seria também morte de cruz. E aprendo muito com essa história de João capítulo 21, que é o reconciliamento de Pedro com Jesus. É maravilhoso isso aí, cara. Tomando por exemplo o amor de Jesus, que você acabou de citar, passa a ser constrangedor para mim, ou para nós, né, se assim queira, ser contemplado, né? Ser contemplado com perdão, ser contemplado com salvação, não sendo merecedor, sendo inimigo, né? Porque aquele que pecava e que tinha outros deuses ou que praticava coisas fora daquilo do agrado de Deus, era um desviado, era um pecador que foi alcançado sem que se fizesse nada para merecer. Nada para merecer isso. Então passa a ser constrangedor ser alcançado por um amor desses, né? Porque a própria Bíblia diz que Deus nos amou ainda que nós... alguém poderia, melhor dizendo, dar a vida por um amigo, mas pelo inimigo, por aquele que desagrada, por aquele que... Então, esse amor que a gente usa como modelo pode até parecer, Wesley, eu gostaria de explicar isso para você que está nos ouvindo. Pode até parecer que tudo isso que nós estamos falando em relação ao amor pareça mais uma fábula difícil de alcançar, difícil de... Não, como é que eu vou amar dessa forma? Como é que eu vou amar assim? Óbvio que uma prática, né, que o amor é uma prática que devemos alcançar através de muito esforço e sacrifício. Porque você mesmo citou que no perigo da própria vida, o que Pedro fez? Não conheço. Então, quando teve a sua vida em risco, não, eu não conheço esse homem, não. Então, quando a gente passa por situações que a nossa vida, né, a nossa segurança está em risco, o amor pelo próximo fica para depois, né? Fica para depois. E eu acredito até que uma constância, um treinamento, né, nisso, como um treinamento nisso? Eu me colocar sempre no lugar do outro. Sim. Será que o que eu estou fazendo com você, será que o que eu faço com você é o que eu queria que fizessem comigo? É um pensamento simples, mas se você se colocar toda vez que você fizer alguma coisa a alguém, se colocar assim, pensar assim, talvez você haja diferente. Ou talvez se você praticar o erro com alguém, você volte atrás. Porque a razão, né, quando a razão vem em nós, a gente age demasiadamente de maneira, sem pensar e no estado de nervos que a gente tiver ali, a gente age com a pessoa, ou pune, ou fala, sim, ou agride com palavras, ou enfim, de várias são as maneiras. Mas pense bem, se você se colocar no lugar da pessoa. Quantas vezes eu vi isso, e vi ultimamente, e isso acontece muito no trânsito, né? O trânsito é um problema. Uma pessoa está indo devagar, e eu estou assistindo ali, está indo devagar, e alguém queria passar e estava com muita pressa. De repente a pessoa que queria passar estava com muita pressa para chegar no hospital ou não, para chegar no emprego, saiu atrasado, enfim, vários são os motivos, não dá para saber. E a pessoa começou a buzinar, a reclamar. Quando passou era uma senhora, né? E a gente sabe que a gente vai envelhecendo, a gente vai, né, ficando um pouco mais devagar. E passou, era uma senhora, mas já tinha xingado muito, já tinha buzinado muito, enfim. E eu fiquei pensando, bom, será que aquela pessoa que viu e passou por essa senhora, chegou lá na frente e se arrependeu? Bom, é uma senhora que poderia ter sido, ou que poderia ser minha mãe, né, enfim. Então esse tipo de situação, estou citando obviamente uma situação corriqueira, né, que geralmente acontece muito, mas é claro que tem outras situações, até no âmbito familiar, né? Você vê que as pessoas às vezes se entendem muito mais com pessoas do trabalho
que você convive no trabalho do que seus próprios irmãos consanguíneos. Então, o amor, né, ele só, né, como a gente já falou, ele só traz os benefícios que a gente falou, os benefícios que ele vai realizar na vida, nessa relação afetiva que a gente estabelece com o outro, quando a gente materializa ele na forma de prática, de postura, enfim. E já vou deixar você falar, falei demais aqui. Não, pode falar. E para falar em amor, eu não deixaria jamais, não posso deixar de citar, que tem esse amor que se estabelece de forma afetiva através do relacionamento. Ele é tão possível, Wesley, que existe adoção. Né? Você amar uma pessoa como se fosse parente consanguíneo, sem ser, né? Através de estabelecimento de vínculos de afeição, vínculos afetivos. Então, você pega uma criança ou uma outra pessoa adota uma criança e passa a criar aquela criança, estabelece um vínculo afetivo que vai se tornar um amor forte, mesmo não sendo aquela criança teu filho consanguíneo. Então, preste bem atenção, o amor também se estabelece por vínculos, e a gente espera que isso aconteça, que esses vínculos afetivos aconteçam dentro da igreja, que aconteçam no trabalho, que aconteçam em todo lugar que você esteja. É onde o amor se estabelece e materializa. Desculpa, pode falar. Você falando aí, eu olhei para o tema, o amor, o maior de todos os dons, e a gente podia complementar aqui, o amor, o maior de todos os dons, e também o mais difícil de você agir. Você agir com o que o amor te requer da gente é muito difícil. Mas difícil não chega a ser impossível. Para chegarmos ao ponto de estarmos a cada dia melhorando, sendo forjados numa excelência daquele grau que Deus sabe que nós podemos agir com amor, é só praticarmos. Só que, infelizmente, nós vemos pessoas hoje que, por causa de pequenas coisas, nós já não amamos ao próximo. Por causa de pequenas coisas, nós não relevamos e tentamos contornar a situação e que possa existir perdão. Não existe isso mais hoje. As pessoas estão tão convictas nos seus ideais, naquilo que elas entendem que é correto, que fogem daquilo, às vezes, que elas mesmas entendem como uma verdade significativa, mas não praticam. Existem pessoas, como o exemplo que você trouxe, Flávio, foi excelente, porque eu olhar para uma pessoa e não identificar, não pensar nesse próximo como a situação que você propôs. Eu conheço alguém que tem um filho, só que aquele filho fez algo de ruim para mim. Só que assim, eu também sou pai. Eu não me coloco no lugar do pai e da mãe daquela pessoa e eu desejo mal para ela. Ou inúmeras situações que a gente pode imaginar que isso se encaixa. Nós precisamos entender que amar é difícil. Agir com amor, que a Bíblia nos pede, que a Bíblia nos ensina, é complicado, é difícil, mas não é impossível. O amor é o maior de todos os dons. Também é o mais difícil. Também é algo que a gente não pode viver sem. Nós falamos sobre o verso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Deus, através da sua rica palavra, nos ensina que esse princípio precisa ser exercido. Nós não podemos quebrar um princípio, nós não podemos fugir de uma regra. O nome já diz, é um princípio, é uma regra, é um mandamento que Jesus nos dá. Então, se eu quebro esse mandamento, eu já não entendi o que é o amor. Agora, se eu exerço, ou se eu a cada dia quero me melhorar, quero me identificar, entendendo o que é o amor, então aí eu vou estar cada dia mais hábil a
viver amando o próximo, mesmo em circunstâncias complicadas. Exatamente, você diz que é mais difícil e parece que realmente, Wesley, há uma inversão de valores. Quando a gente fala que o amor é o maior de todos os dons, parece que há uma inversão de valores. As pessoas procuram logo os outros dons, né? Sim. Que seja de profecia, que seja de cura, que seja de língua, né? E esquece do amor. Eu acho que é uma inversão. A gente tem que buscar o amor e eu acho que os outros dons acompanham. Podem e vão surgir, porque os outros dons dependem da necessidade do corpo, né? Que Paulo fala, do corpo da igreja. Porque eles são para edificação do corpo, eles não são para me edificar, não são para mim próprio. É o que são foi dito logo no início. Você leu 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é claro ao nos mostrar isso. É só ler o texto que a gente vai ver a nossa conduta como deve ser. Flávio, já entrando por os momentos finais aqui, a gente podia falar sobre isso aqui horas e horas e ainda teria assunto. Eu poderia elencar aqui várias razões por que o amor é tão importante. Olhando para esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, eu poderia elencar aqui que o amor ele é maior, é mais importante, é maior do que o conhecimento, porque não é que o conhecimento é ruim, não, o conhecimento é muito bom, você pode ter conhecimento, é fundamental você ter conhecimento, mas o que a Bíblia nos ensina é que se você tem o conhecimento e não tem o amor, não adianta. Você pode, o amor, como você disse, é muito mais importante o amor do que os dons espirituais. Mas se você tem os dons espirituais e não tem o amor, o dom não serve de nada para você. Nós podemos, como já falamos aqui, o dom sacrificial, né, você se sacrificar pelo próximo, assim, ainda assim, se você faz isso de forma errada e não com amor, você faz de certa forma para se promover ou para qualquer outro sentido que você queira encontrar, sem o amor não adianta. E nisso a gente poderia falar, Flávio, várias e várias coisas, porque é um assunto vasto, é um assunto pertinente, é um assunto que a gente precisa desenvolver não só em bate-papos assim, mas na prática. A prática que é o que mostra realmente se eu entendi o que é o amor. Se eu sei perdoar o meu irmão, eu sei que há uma correlação entre amor e perdão. Se você não perdoa, você não entende o sentido de amar. Se você não ama, é por isso que você não perdoa. Então, nós precisamos entender que amor é prática. Amor não é eu simplesmente verbalizar para alguém que eu amo ela ou que essa pessoa, dentro das expectativas, entende isso, né? No que eu falo, no que há convívio entre os pares ali. Não, tem que existir esse entendimento na prática. Porque falar para todo mundo ouvir ou para alguém ouvir e não ser fiel àquilo que você verbaliza, você não entende que é amor. Exato. Como você falou, é um assunto vasto. A gente tem um horário aqui, a gente está chegando aos minutos finais, é um assunto bastante vasto, que a gente deve falar, sim, né? Sim. A gente deve falar, sim, inclusive mais, dentro e fora das igrejas sobre isso, para que gere uma expectativa, melhor dizendo, nas pessoas para atentarem para essa necessidade, né? É claro que, como o Wesley falou e nós conversamos, é necessário a prática, mas a prática só vem se nós formos instruídos a fazer de tal forma, né? Então a gente precisa falar muito, muito nisso, cada vez mais, para que a gente possa se interessar pelo tema, porque é pouco falado. A gente fala de tanta coisa, fala de prosperidade, fala de situação financeira e não fala do cerne do evangelho, que é o amor. Eu quero novamente agradecer você, Wesley, por estar comigo aqui mais uma quarta-feira pela manhã, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo. Eu espero que toda essa temática colocada hoje tenha te ajudado, que você
melhor de tudo. Pare para pensar na maneira que você está amando, ou na maneira que você está praticando o amor, ou se você precisa praticar um pouco mais e se interessar mais por esse assunto. Então, que você possa ter aí um dia abençoado. E eu não sei se teve algum tipo de pergunta, não sei se os ouvintes não perguntaram, então eu queria já agradecer a você pelo dia de hoje, por vocês ter nos acompanhado até o próximo tema, até o próximo assunto que nós iremos explanar. É isso aí, Flávio. E eu também quero agradecer não só a aula aqui que sempre o nosso irmão nos dá, mas também a você, ouvinte, e, claro, né, pedir que você compartilhe, que você deixe aí o seu gostei, que você comente o vídeo, que você deixe perguntas, que você deixe propostas para temas, para que nós possamos continuar a desenvolver, a melhorar a cada dia, trazendo conteúdos que edificam tanto a nossa vida, claro, mas também, principalmente, a vida de vocês, que é o nosso alvo. Eu fico feliz pelo que foi falado aqui, Flávio. Queria que houvesse mais tempo, mas estou muito agradecido por esses momentos aqui. E finalizo dizendo para vocês, você cristão ou você não cristão, a maior evidência de que você tem o amor é na sua prática. Isso é evidenciado na sua prática. Você só evidencia amor com o próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, se você na prática mostra isso. É difícil, mas não é impossível, Flávio. Tanto não é impossível como já disse aqui, um mandamento de Deus. A gente já, como dissemos no início, já nascemos devendo ao nosso semelhante o amor. Um dia abençoado para você, que Deus abençoe teu dia, te dê um dia maravilhoso em nome de Jesus. Fica na paz.